O pai de Jim fez uma pergunta a ele: como você vai usar o poder do espírito? Jim então virou para o seu pai, confiante, e disse que pretendia usar para o bem de sua família. Porém, seu pai olhou fixamente para ele, sabendo que ele estava mentindo, e deu um breve sorriso. E após isso, ele começou a rir e debochar, dizendo: que mentira mais interessante! Você derrotou seus irmãos mais velhos e deixou-os do lado de fora em uma tempestade, e agora diz que quer usar o poder pelo bem do clã? Disse para Jim responder com sinceridade e honestidade a pergunta que ele fez. Jim estava nervoso, pois sabia que ele era muito esperto e não iria cair tão facilmente. Então resolveu revelar a verdade, dizendo que o único motivo era que ele queria usar para o seu próprio bem. Então o seu pai olhou seriamente, vendo que ele estava dizendo a verdade, e ficou feliz por ele ter dito a verdade e até elogiou ele. Então Jim achou totalmente estranho essa situação. O pai de Jim então virou-se e disse: a partir de hoje ficarei totalmente de olho em você. Então o nosso Jim, após o pai dele ter fechado a porta e ter ido embora, ele então começou a respirar leve, pois só a presença do pai dele era muito poderosa e ele ficou muito feliz de ter conseguido falar frente ao seu pai. Com isso, ele conquistou o mérito de poder usar esse poder na família sem nenhum problema, que era um poder de um descendente, o Soderest. Lembrando que antigamente Jim nem chegava perto de seu pai e nunca teve nenhum afeto por ele, já que ele era simplesmente um fracassado na esgrima e não tinha poder nenhum. Já agora nessa vida atual, ele disse que não iria ser o Jim fracassado, mas sim que iria fazer tudo diferente e iria lutar pelos sonhos dele. Após um tempo, retornou ao castelo e na frente sua irmã estava o esperando com um presente. Nisso ela chamou Jim e começou a presentear. Porém, Jim achava que esse presente era suspeito, já que um de seus irmãos tentaram o matar e ao mesmo tempo o amaldiçoar, já que ele não sabia o que poderia ter ali. Ela disse para cozinhar e que ele comesse bem, para ele poder ficar mais forte e poder lutar com ela no futuro. Ela realmente era muito poderosa, era uma das irmãs mais conhecidas de Jim. Então, eles partiram e foram embora. E mesmo assim continuava olhando com um olhar de desconfiança para ela. Logo após isso, ele decidiu abrir o presente. Abrindo então, Jim e a empregada ficaram totalmente espantados. O presente era uma coisa muito rara, era um coração de fênix, e com esse coração você podia se tornar mais poderoso e invocar uma fênix. E o Jim ficou totalmente animado com isso. Ele viu que a sua irmã realmente não estava brincando quando queria que ele se tornasse mais poderoso. Então, após isso, Jim lembrou do nome de sua irmã. Sua irmã era conhecida como Mary Tempestuosa. Então, a cuidadora de Jim foi preparar a sopa para ele. Jim sabia que essa sopa poderia desenvolver tolerância ao fogo, bem aumentar a sua taxa de crescimento, o tornando-o mais forte. Contar que esse coração também poderia dar o poder da Fênix, sendo que podia ser de nível 3 a nível 7, alegrando que poderia invocar nessa vida uma Fênix. Então, sua cuidadora chegou, dizendo que a sua irmã Mary lhe deu um maravilhoso presente, e que comesse enquanto ainda estava quente, para que não esfriasse. Nosso prota então, antes que ele conseguisse comer, os seus irmãos apareceram atrás dele, pedindo um pouco da sopa. E o nosso prota não era bobo nem nada, ele sabia que ele não podia perder essa oportunidade e disse então que iria dar um pouco da sopa para eles se eles fizessem um favor a ele. Eles toparam imediatamente fazer o favor. O nosso prota então disse que iria dar só um pouco para eles. Eles pediram um pouco do caldo, já bastava para eles. Jim mandou a eles que cavassem bem em um lugar. Perguntaram então por que eles tinham que fazer isso, já que não havia nada naquele lugar, e mesmo assim pediu para eles cavarem ali. E também começaram a se perguntar o que iria acontecer se descobrissem que eles estavam cavando ali. Também tinham medo de Jim, mas também disseram que valia muito a pena somente pelo caldo.
Então eles continuaram cavando por um certo tempo e uma pedra caiu dentro de um local. E nesse local tinha um corpo de um homem flutuando em um líquido e não sabia ao certo quem era esse homem. E ele parecia ser muito forte, porém não sabíamos o que está por vir. Esse homem também continha em seu rosto algumas escamas e algo parecido com o poder de Jin. Então, seus primos terminaram de cavar o local que Jin tinha pedido a eles. Então, retornaram para o castelo. Após retornarem para o castelo, as empregadas ficaram totalmente espantadas com as suas roupas, como eles estavam tão sujos. Tornaram a Jin dizendo que tinham cumprido o que ele lhes tinha pedido. E Jin disse que estava lá. E eles falaram, sério? E correram para poder pegar o caldo deles. Porém, Jin tinha deixado somente uma colher para cada. Jin então virou e disse que não tinha dito a quantidade que iria deixar para eles. Então reclamaram, dizendo que a quantia era muito pequena. Porém, Jin continuou dizendo que era para eles aproveitarem, e se não quisessem, ele mesmo tomaria aquela sopa. Então, rapidamente, eles a tomaram. Então, Jin, após isso, foi para o local onde eles tinham cavado. E entrando a fundo, pensou que iriam cavar de qualquer jeito, mas cavaram do jeitinho que ele pediu. Jin, então, analisando a porta, percebeu que um feitiço de nível 1 seria o suficiente para poder abrir aquela porta. Ficou muito feliz que finalmente poderia liberar toda aquela mana que ele estava acumulando durante um tempo naquela porta. Então, ele ativou a magia e assim fazendo com que a porta se abrisse. Então, o seu feitiço fez total efeito e a porta começou a abrir e tirar toda a pedra que estava no caminho. E Jin ficou totalmente feliz com essa situação, pois abrindo essa porta, ele teria acesso à biblioteca secreta de Hunkandel, já que ele descobriu isso em sua vida passada, mas não poderia chegar ali. Só um porta-bandeira poderia abrir aquela porta e poder aproveitar dos conhecimentos passados de geração em geração, já que ele era um Hunkandel, porém ele foi expulso do clã. Então lembrou que seu irmão mais velho disse que tinha uma frase que ativava a porta, então ela se abria. A frase era a seguinte: filho de Hunkandel veio solar Murakan. Então, o nosso prota, após terminar de citar essa frase, a porta começou a tremer e a abrir. E então disse que mesmo não tendo acesso a isso no passado, ajudou muito ele saber que esse lugar existia. Então, após isso, Jin lembrou-se que aquele lugar possuía uma coleção de tomos secretos dos clãs que os Hunkandels derrotaram pelos últimos 1000 anos. E é um lugar permitido só para os porta-bandeiras. Então, ele se lembra da conversa que ele teve com seu irmão mais velho durante um breve momento, mas de nada adiantava aquela conversa, pois ele nunca se tornaria um porta-bandeira, pois ele não tinha nenhuma habilidade. Então que dessa vez ele iria aproveitar muito desse lugar, aproveitando todo o conhecimento possível. Jin então, ao chegar ao local, percebeu que tinha um homem dentro de uma cápsula e achou estranho, pois aquele homem estava repleto de escamas em seu rosto. Então ele começou a perceber que esse homem na verdade era um monstro, pois tinha partes diferentes do ser humano, como escamas. Então, olhando mais atento, percebeu que ele estava dormindo e não se mexia. Então Jin decidiu tocar no vidro, e nisso ele tocou, porém não sabia que houve uma conexão entre ele e esse homem. E ele começou a se perguntar o que esse homem estava fazendo ali. Então, perguntou se realmente aquilo que estava em sua frente era Murakan, se lembrando da frase que tinha dito: um filho de Hunkandel veio consolar Murakan. Então ele percebeu que esse na verdade era o dragão Murakan, aquele que tinha servido como dragão do primeiro ancestral da família Hunkandel. E também estava desacreditado, dizendo que era quase impossível, mas a lenda realmente era real e ele existia. Percebendo então que naquele momento não era hora para ficar mexendo nessas coisas, e decidiu então procurar pelos tomos secretos. Então, após isso, a mão de Murakan começou a se mexer. E então, indo mais profundo em sua busca, conseguiu finalmente achar os tomos secretos,
onde estavam escritas histórias sobre todas as magias que foram enfrentadas durante 1000 anos de sua família, e ficou muito contente por ter encontrado isso. Então escolheu primeiro um tomo secreto do clã de espadachins e percebeu que se ele levasse o livro, provavelmente seria descoberto. Então tomou a iniciativa de copiar parte dos livros para as cópias para casa para poder ler enquanto estava no castelo. Então ele realmente decidiu fazer isso e fez. Enquanto estava no castelo, continuou lendo as obras e aprendendo mais e mais e se aprofundando. Jin permaneceu fazendo isso por cerca de 6 meses até que aconteceu uma coisa totalmente estranha. Jin começou a ouvir um barulho e estranhou, pois geralmente ninguém estava indo naquele local, onde se localizava a biblioteca secreta. Então começou a se perguntar se havia alguém naquele lugar e quem era, pois ele estava totalmente assustado. Então decidiu abrir a porta para ver se encontrava algo. Então apareceu uma pessoa com uma voz totalmente macabra dizendo "Ei!" e também perguntou quem ele era. Mas o nosso prota ficou parado e começou a se perguntar por que Murakami está aqui. Ficou totalmente assustado, pois na sua vida passada Murakami não havia despertado, mas ali naquele momento ele estava bem na sua frente. Então ele começou a pensar em se acalmar, porque Murakami era o dragão guardião do clã. Então pensou que se ele fosse educado, e como ele é um filho do clã Rukandel, nada iria acontecer com ele, ou pelo menos ia acontecer algo leve. Ele disse: "Saúdo o guardião do meu clã." Mas Murakami ficou totalmente irritado, gritando: "Guardião? Eu não sou o guardião desse clã. Que vocês, malditos, que não sabem de nada, me tratam como um guardião." Continuou gritando e brigando com o nosso prota, descontando a sua raiva com ele por ter chamado o de guardião, pois isso descontou no clã por terem ensinado isso. Então para os pequenos a cabeça, dizendo que não poderia ficar bravo com um molequinho desse. Então Jin perguntou por que ele estava ali, e ele disse que tinha acordado porque sentiu um cheiro bom e fazia muito tempo que isso não acontecia com ele. Dizia que só tinha aquele pirralho ali, então ele estava procurando pelo cheiro que era bom. Então ele decidiu cheirar o garoto. Percebeu que ele tinha um cheiro de energia espiritual. Disse então que mesmo dormindo por 1000 anos, saberia discernir entre um cheiro de energia espiritual e que estava fraco naquele ambiente. Então era algo que somente quem aceitou o contrato poderia ter, e Jin tinha aceitado o contrato com Soul the Rest. Descobriu que o real motivo dele estar ali e ter despertado foi por causa dele mesmo. Murakami ainda não sabia de onde estava vindo o cheiro e continuou procurando. Então Jin resolveu fazer um teste com uma coisa. Murakami então virou e perguntou se ele sabia de algo sobre a energia espiritual. Então Jin virou e mostrou o poder que ele tinha guardado e perguntou se ele estava falando sobre aquilo. Então Murakami não acreditou que o poder do Deus das Sombras, Lord Soul the Rest, estava sobre esse garoto. Disse então: "Soul the Rest, você está brincando, não é possível que você escolheu esse garoto, não está falando sério." E então Murakami ajoelhou-se bem desanimado, porque o contratante prometido de 1000 anos era esse garoto. Murakami começou a desanimar mais ainda, porque era aquele garoto que ele teria que cuidar. De acordo com ele, ele disse que fez um contrato com Soul the Rest dizendo que teria que cuidar do garoto e ajudá-lo em sua vida, pois ele tinha esse contrato. Pessoas que tinham um contratante tinham também um dragão para lhe ajudar. Jin tinha ficado surpreso, pois agora provavelmente teria a ajuda de um dragão. Porém, Soul the Rest ainda achava que Jin tinha uma mentalidade de criança e disse que seria complicado explicar para ele agora e explicaria futuramente em detalhes para ele. Então, ele achou que deveria se apresentar formalmente ao contratante de Soul the Rest. Então, ele começou a dizer que seria seu amigo e ele é o último descendente dos primeiros seres das sombras. De acordo com a promessa de 1000 anos, a partir de hoje, Murakami, o dragão das sombras, estaria com ele. Então Murakami começou a terminar sua transformação e Jin viu que ele era gigantesco e esse poder seria muito útil para ele, pois ele teria um dragão o ajudando em todas as batalhas. Porém, ele começou a perceber que não seria tão fácil esconder algo desse tamanho, mas ele não se importou
e continuou a firmar o contrato com o dragão. Então ele se apresentou formalmente para Jin, enquanto Jin também se apresentou para ele, e os dois concordaram em estar juntos e batalharem unidos. Jin também avisou que ele era o 13º filho da família e queria se tornar o mais forte entre eles. Murakami então disse que onde o Castelo da Tempestade ficava, originalmente nomeado foi em homenagem a ele, e o Dragão Negro Murakami foi um poderoso governante que reinou sobre a área por muitos anos. Porém, 1000 anos atrás, Murakami perdeu a batalha contra o primeiro patriarca Hunkandel, Temar Hunkandel. Após isso, ele teve que desistir da montanha Murakami e o Castelo da Tempestade, e Murakami, após tudo isso, caiu em sono profundo. Então Murakami ficou dormindo desde o primeiro descendente da família Hunkandel, e só após 1000 anos ele foi acordar. No entanto, esses dois não eram inimigos. O dragão era o guardião e amigo do primeiro patriarca. Lembrando que todos os contratantes de um deus geralmente são acompanhados por um dragão guardião. E apesar disso, nada se sabia sobre o dragão de Sodorest, sendo sempre um mistério. Porém, Jin, com a intimidade, descobriu que Murakami gostava muito de tortas de morango. Ele era basicamente apaixonado. Então, Jin sempre levava tortas de morango para Murakami enquanto ele ficava lá. E fazia meses que Murakami tinha despertado e que ele tinha começado a visitar secretamente a biblioteca. Então perguntou ao dragão por que ele tinha lutado com Temar. Porém, ele disse que não se lembrava, porque foi há 1000 anos. O prota ficou totalmente desanimado, porque ele não sabia de quase nada. Então, ele disse que a única coisa que ele gostava realmente era a torta de morango. E ele comia até uma ou até 7 em um dia se deixasse. Era literalmente louco por tortas de morango. Então Murakami perguntou o que ele fazia quando vinha na biblioteca. Disse que estava fazendo transcrições, anotando para levar com ele, porque se ele levasse os tomos secretos, seria descoberto e nunca mais poderia ir ali. O dragão então perguntou se ele conseguia entender tudo o que estava escrito. Jin então respondeu que ele só conseguia entender cerca de 30% do que estava escrito. Para não ficar chateado, porque estava muito bem para a idade dele. Os outros estão só vadiando por aí, já que não conseguem fazer nem mesmo o que você está fazendo. Então Jin disse que não estava tudo bem, porque o que ele estava fazendo é necessário para ele poder se tornar mais forte. Então disse que ele era um Hunkandel e precisava se tornar mais forte para poder superar os irmãos e superar o seu pai. Então, continuou dizendo que tinha 12 irmãos e irmãs mais velhos e precisava se fortalecer para poder alcançar o nível de poder dele e se tornar mais forte que o patriarca da família. Então perguntou a Murakami qual era a comparação de força entre ele e o primeiro patriarca. E ele disse que o primeiro patriarca era considerado muito mais forte comparado a ele. Disse que nem precisava de livros para poder ficar tão forte quanto Jin então percebeu a diferença entre ele e o primeiro patriarca. Já o dragão percebeu que ele tinha ficado meio desanimado e disse que se ele continuasse treinando e se esforçando desde pequeno, ele iria se tornar até mais forte que o próprio patriarca, porque ele tinha se esforçado desde pequeno. O patriarca começou a treinar um pouco mais velho, mas ele já era forte naturalmente. E outra coisa, ele ainda tinha a mesma contratação que o primeiro patriarca. E o limite do poder de Sodorest era o infinito. Isso quer dizer que ele poderia ficar forte o quanto ele quisesse, e se ele continuasse se esforçando. Então o dragão animou ele falando que ia ensinar uma habilidade para ele, mas para isso ele precisaria fazer a liberação espiritual. O nosso prota, ele era esperto e ele já tinha aprendido isso há 3 anos na frente, e ele já sabia muito fácil como fazer isso. Então o dragão continuou falando que iria demorar muito tempo para ele aprender, ele deveria continuar se esforçando e treinando a liberação de mana e depois disso a transferência de mana. Então o nosso prota olhou para ele e simplesmente quando ele estava explicando a questão da liberação de mana, nosso prota Jin mostrou que já poderia fazer isso. E o dragão ficou totalmente espantado vendo isso e falou: eu não acredito, então você consegue fazer isso nessa idade? Então resolveu mostrar um poder novo para Jin, onde as suas sombras se moviam e ele começou
A força espiritual vinha das sombras, então ele tinha o poder de dominar as sombras ao seu redor, e dizendo que todas as sombras vinham a favor de Soul the Rest. Então ele mostrou aquela habilidade e começou a sugar a sombra de todos os lugares que estavam naquele cômodo, e o nosso Pota ficou totalmente assustado com a cena, vendo o tamanho poder que o dragão tinha. Dizendo então que ele era o único tratante de Soul the Rest, que ele poderia ser mestre sobre todas as sombras.